Eu quero começar com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e nós vamos verificar aqui então a prática, o início da prática desse ID. O início da prática desse ID. Obrigado. Atos capítulo 2. A partir do versículo 14. Glória a Deus. A partir do versículo 14. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias de Deus que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como vocês mesmos sabem, se eu não me perdi, vamos para o versículo 22. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este Jesus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. E ele diz: irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e isto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita,
até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Podeis assentar, amados. Eu fiz questão de ler todo o texto, porque outros textos virão. Até porque o assunto proposto hoje é exatamente o que pregar. Quando Pedro se dirige àquela multidão que estava ali fora, depois da descida do Espírito Santo, ele traz um entendimento do que já estava profetizado sobre Cristo e sobre também o derramamento do Espírito Santo. Não era um fato novo. Ele estava falando para o povo judeu. O povo judeu bem conhecia essas profecias. Poderia não discerni-las. Poderia não entender que o momento era agora. Mas eles tinham conhecimento. Quando ele cita Joel, era do conhecimento de todos essa profecia. E era necessário que ele citasse essa profecia porque ela se cumpre nesse momento. Então ele está falando, neste caso, para um povo que conhecia a palavra. Só não conhecia a revelação. Interessante que ao expor isso, na verdade, quando eu digo expor isso, é expor as Escrituras. Ele expôs a palavra. Deus trabalhou imediatamente. E não foi agora só no Pentecostes, não. Deus trabalha sempre quando a sua palavra é ministrada, quando a sua palavra é trazida. Há um comprometimento, há um compromisso do Espírito Santo com a palavra de Deus em fazê-la cumprir. E Pedro, ao trazer esse entendimento, o Espírito Santo entra em ação e compunge o coração de todos. As pessoas ali que ouviram essa palavra, que muitos podem chamar de discurso eloquente, mas na verdade era a exposição da Escritura. O que Deus fez estava proposto fazer. Nós precisamos entender isso. Quando a palavra é trazida com entendimento, Deus faz a parte dele. Qual é a parte dele? Fazer com que o grão germine debaixo da terra. E Jesus cita isso na pregação do semeador. O semeador semeia a semente e vai embora. Ele não sabe o que acontece com a semente. Ele não sabe nem inclusive qual delas vai germinar, qual delas vai frutificar. Mas também não reside aí a preocupação do semeador. Aqui se tira um peso também dos ombros do evangelista, daquele que semeia. Ele tem a missão de semear a semente, fazer gerar o fruto, germinar a semente. Isso é com o Senhor. Quando eu entendi isso na minha vida, saiu um peso dos meus ombros, porque cada um que eu pregava eu queria que se convertesse, e eu ficava arrasado quando isso não acontecia. Eu me converti num dia, no outro dia eu saí pelas ruas de Passo Fundo e queria converter todo mundo para Jesus. Em 30 dias de convertido, cheguei na minha casa, eufórico, e eu pensava, enquanto eu vinha no ônibus, minha família toda é católica, minha mãe tem uma fé tremenda, fomos todos gerados na igreja católica, eu vou trazer um entendimento agora sobre a palavra, e eles vão se converter. Quando eu reuni eles na sala e falei da palavra, me expulsaram de casa. Eu estava louco. Eu tinha abandonado a faculdade de Direito, eu tinha deixado o emprego, agora eu estava pirado. Não me internaram porque eu fugi, mas não teria me internado. E isso para o novo convertido é um baque. Depois do entendimento da palavra, vem
o discernimento, vem a compreensão. Você vê que Deus, a obra de Deus não é tua, não é do homem, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Depois a minha mãe se converteu, a minha irmã caçula se converteu, e as coisas começaram a acontecer. Mas a princípio eu fiquei decepcionado. Agora, nós precisamos entender uma coisa aqui com Pedro. Em que momento acontece o agir de Deus? Quando eles ouvem essa palavra, trazida por Pedro, o coração deles se voltou para o Senhor. E a pergunta deles: o que faremos agora? Temos entendimento que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, que veio, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia. O que nós precisamos fazer para ser salvo? E qual foi a palavra de Pedro? Arrependei-vos e sejam batizados para remissão de pecados. Isso é evangelho simples, sem roteio. O arrependimento, o batismo, firmada a aliança com Deus, vamos caminhar para a salvação. Isso ficou claro aqui. E Pedro pregou isso para uma multidão. Neste presente caso, a multidão era de judeus. Mas mais adiante, nós vamos ver um outro caso. Atos capítulo 10, a experiência é diferente. Agora a palavra ser pregada para pessoas que não eram judeus, eram gentios. Pedro mudou a conotação da pregação? Pedro chegou na casa de Cornélio e contou uma outra história? Não. Pedro trouxe a mesma palavra. A mesma palavra. E à medida que ele pregava para a família de Cornélio, e aqui é importante uma coisa, no capítulo 10, no versículo 3, fala que Cornélio era um homem temente a Deus, Cornélio era um homem piedoso, buscava a Deus constantemente. Isso nos dá a entender que Cornélio era um homem que tinha sede de Deus. Cornélio queria conhecer Deus, mas não o conhecia. Deus conhecia o coração de Cornélio. E num momento, numa tarde, ele está orando e ele tem uma visão do anjo no quarto do lado dele. De repente Cornélio olha e está ali o anjo, Senhor. E o anjo fala com ele. Não é sentimento não. Não é sentir no coração não. O anjo estava ali e o anjo fala com Cornélio. E ele diz: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Você é um homem que teme a Deus, um homem piedoso. Então eu tenho uma direção para você. Envia homens a Jope e procura por um homem chamado Pedro. Ele está na casa do Simão Curtidor, na beira do rio, para que ele venha e ouça o que ele tem para falar. Aqui cabe um parênteses interessante para nós. Deus conhecia Cornélio. As orações de Cornélio e a sua fé têm uma resposta. Quiçá nós tivéssemos esse tipo de resposta cada vez que orássemos. Um anjo ali no teu quarto do lado. Mas o que acontece aqui? O anjo diz para Cornélio: tuas orações foram ouvidas, Deus sabe quem você é, reconhece as tuas obras, agora manda Jope buscar Pedro. Não seria mais simples o anjo ter dito: querido, Jesus te ama, aceita Jesus,
O anjo já estava no quarto. Pedro estava ali, quebrantado, coração arrebatado. Deus me enviou um anjo para falar comigo. Bastaria o anjo dizer: aceita Jesus. Mas o anjo não fez isso. Cornélio nem ia cair de joelho, porque ele já estava de joelho. Mas o anjo não fez isso. Os anjos desejaram fazer isso, mas Deus disse: não, não. Os anjos não vão pregar o Evangelho. Os anjos são espíritos ministradores, vão nos ajudar na pregação do Evangelho, mas não vão pregar o Evangelho. O Evangelho vai ser pregado por homens falhos, pecadores, que conhecerão um Deus perfeito, santo, e então falarão desse Deus para homens falhos e pecadores como eles. Mistério, né? Seria tão fácil para os anjos pregar o Evangelho. Anjo não tem TPM, anjo não tem boleto atrasado, anjo não tem aluguel, anjo não tem as preocupações que nós temos, anjo não tem problema de relacionamento com a esposa, com os pais, com os irmãos, com os colegas. Anjo pode aparecer em qualquer lugar. O anjo não precisa nem entrar pela porta no quarto de Cornélio. Mas mesmo assim, essa obra não é para os anjos. Essa obra é para mim e para você. Falhos, pecadores, limitados, mas a obra é do Senhor. A capacitação vem do Senhor. Isso foi no capítulo 3. Mas aí tem mais de um problema. Pedro era judeu. E Pedro tinha assentado no coração que ele só pregaria o Evangelho para judeus. Quando ele recebe a visita de Cornélio, dos enviados de Cornélio, a resposta de Pedro seria: não. Não vou. Mas nesse momento, e aqui está a operação de Deus para nós compreendermos. Deus fala com Cornélio em Cesareia, e Deus fala com Pedro em Jope, 3 dias de distância. Porque Deus é um Deus de propósito. Deus queria salvar Cornélio e sua família. Usaria Pedro querendo, gostando ou não, entendendo ou não. Pedro poderia não compreender isso, ainda não compreendia. Mas Pedro era servo, e servo obedece. Então o que Deus faz? Fala com Pedro, dá uma visão para Pedro, a visão do lençol que desce do céu, cheio de aves, quadrúpedes, imundos, os quais pela lei os judeus não poderiam consumir. E aí Pedro ouve uma voz que dizia: Pedro, levanta, mata e come. E Pedro diz: não, Senhor. A espontaneidade de Pedro: não, Senhor. O Senhor está falando com ele: não, Senhor. Como não? Aqui na Ananina não. Coisa imunda não. Conheço a lei. Deus mostrou 3 vezes para Pedro. Na terceira vez que Pedro disse não, Deus disse para ele: Pedrinho, Pedro, não chame de comum e imundo aquilo que eu purifiquei. Pedro entendeu então que Deus estava falando a respeito dos ímpios, dos gentios, e não só dos judeus. Pedro entendeu que a salvação não era só para os judeus. Pedro entendeu que agora a salvação se estendia a todo aquele que crer no sacrifício do Filho de Deus. Todo aquele que crê
no sangue derramado por ele será purificado, remido, justificado diante de Deus. Quando Pedro está tendo esse entendimento, bateram a porta e falaram: Cornélio te chama. Pedro era categórico. Ele chegou na casa do Cornélio, ele disse: eu estou aqui porque Deus me mandou, mas tu sabe muito bem que eu, como judeu, não deveria nem entrar na tua casa, nem sentar com pessoas que não são judeu, mas eu estou aqui em obediência a uma visão. O que queres? Aí Cornélio disse: não, estava orando, Deus mandou um anjo e disse que é para te buscar, para ouvir a tua palavra, as tuas palavras. Agora vamos entender então o que é evangelismo aqui. Aí Pedro deve ter remangado as mangas, né? Ajeitado o colarinho. Eu era um empresário, tinha uma empresa de peixes, diversos barcos. E aí apareceu Jesus e me chamou para segui-lo, e por amor ao Senhor eu larguei tudo, e hoje estou aqui. Hoje estou servindo ao Senhor. E é isso que o Evangelho carece nos dias de hoje. O Evangelho, a pregação do Evangelho não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o que aconteceu na sua vida, não é como está a sua situação econômica, financeira, e nem como vai o seu casamento. O Evangelho não é sobre emprego e desemprego. O Evangelho não é sobre casa própria. O Evangelho não é uma mudança de vida aqui. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é o que o Senhor fez por amor a nós, para nos salvar. E foi isso que Pedro fez. Mesma pregação de Atos 2 para uma multidão de judeus, ele faz a mesma pregação na casa de Cornélio. Na casa de Cornélio, esse homem tinha tanta sede de Deus. Prestem atenção agora, estou falando de evangelismo. Cornélio tinha tanta sede de Deus que ele reuniu a sua família, seus vizinhos, seus amigos. Sintetizando, ele reuniu ali um pequeno grupo para que todos ouvissem de Jesus, a mensagem de Deus. E Pedro chegou ali e falou a mesma mensagem. Mesma mensagem. Mesmo plano de Deus que ele falou lá no princípio. A mensagem não muda. A mensagem não muda. A direção de Deus, o plano de Deus para a nossa vida é a mesma, está estabelecida. Jesus veio. Podemos ampliar agora. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E para isso acontecer, ele descreve o sofrimento. Por que Jesus passou pelo que passou? E traz um fato. Ele fala sobre um fato ocorrido, consumado. Não é uma questão de dar ao interlocutor outro entendimento. A mensagem é clara, é essa. Deus tem um plano.
Deus criou o homem para a eternidade. Houve um tropeço, o homem pecou, o homem caiu, mas havia um plano eterno que não podia falhar. Deus não foi pego de surpresa. Paulo aos Efésios diz que Ele nos predestinou para Ele antes da fundação do mundo, ou seja, antes do homem existir, antes do homem cair, antes do homem pecar, antes do homem errar. Já existia esse plano, porque Deus é perfeito. Às vezes eu penso, no momento de intimidade com Deus, que privilégio, Senhor, pensar que eu já fazia parte dos teus planos antes de existir. Sim, Jesus morreu pelos nossos pecados antes mesmo de nós pecarmos. E Ele não vai morrer de novo. Ele morreu uma vez só. O sacrifício dele é suficiente, único e eficaz. É por isso que ele diz na cruz: Pai, está consumado. O que eu tinha que fazer. Às vezes a gente ouve algumas expressões, tipo, o melhor de Deus está por vir. Olha, o melhor de Deus já veio. Então você não entendeu. Melhor do que ter nossos pecados perdoados, melhor do que ter a sentença de morte que pesava sobre nós removida na cruz, melhor do que ter o nosso nome escrito no livro da vida, melhor do que ter a certeza de salvação, melhor do que ter certeza de vida eterna e que vamos passar a eternidade na glória com Cristo. Se tem notícia melhor que essa, eu não conheço. Aqui Pedro fala do Evangelho para um pequeno grupo de pessoas, porém a mensagem a mesma. Andamos mais um pouquinho, chegamos no capítulo 8, e aqui nós vemos uma situação diferente. Novamente Deus envia o anjo e fala agora com Felipe. E diz para Felipe: vai para a faixa de Gaza que está deserta e permanece ali. Felipe vai para a faixa de Gaza e chegando lá, o que ele encontra na faixa de Gaza? Uma faixa deserta. Deus já tinha dito: vai para lá que ela está deserta. E ele ficou esperando, até que surge uma carruagem. E então Deus diz para Felipe, o Espírito Santo diz para Felipe: aproxime-se dessa carruagem. E quando ele se aproxima, o que vinha na carruagem estava lendo as Escrituras. Era um etíope que tinha saído lá da Etiópia, tinha ido a Jerusalém, porque ele tinha descoberto que em Jerusalém era o local de adoração. E era uma viagem. A princípio, esse eunuco era um homem importante, era tesoureiro da rainha de Candace. E ele, em vez de tirar suas férias nas Maldivas, ele foi para Jerusalém, porque ele tinha sede de Deus. Ele queria conhecer mais esse Deus. Ele queria adorar esse Deus. E pasmem, ele ficou 7 dias, festa dos tabernáculos, em Jerusalém. Ele ouviu muitas pregações em Jerusalém, mas ele está voltando para a casa de Jerusalém e ele ainda não conhecia a revelação de Deus. Saiu da Etiópia, atravessou o deserto de Saara, foi a Jerusalém, ficou 7 dias na festa dos tabernáculos.
e está voltando para casa e ainda não tinha conhecido a revelação de Deus. Mas Deus conhecia o coração desse homem. E Deus chama mais um anjo e envia ao encontro de Filipe. Vai. Filipe era um evangelista. Vai ao encontro desse homem. Quando Filipe se aproxima do carro, vê aquele homem lendo as escrituras, pergunta para ele: você entende o que lê? E na sinceridade do coração do tipo, ele diz, o eunuco lhe diz assim: não tem quem me explique. Aí convidou Filipe para embarcar na carruagem. E Filipe, a partir dessa escritura que está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, que descreve com detalhes a obra da cruz, o sacrifício de Jesus, a partir dessa passagem, ele começa a falar de Jesus para esse homem. Esse homem tinha sede de Deus, estava procurando por Deus. E quando ele ouve a revelação sobre Jesus, era a certeza que ele precisava. Era o conhecimento que ele precisava. Neste momento tem pessoas procurando por Deus e o fazem em meio a uma confusão religiosa. Pessoas estão indo para os templos ouvindo de tudo e menos sobre Jesus, porque está sendo pregado um evangelho sem cruz. Cristo não é mais o centro das mensagens. O sacrifício não é mais o plano restaurador de Deus. Houve-se mensagens temáticas, muito bem elaboradas, mas perdeu-se a centralidade do evangelho. Você aprende tudo, de tudo, como melhorar a vida aqui. Você aprende sobre empreendedorismo. Você aprende sobre a relação familiar. Você aprende sobre tudo sobre esta vida. Você só não aprende a essência do evangelho. E as pessoas voltam para casa que nem esse eunuco voltava de Jerusalém, sem ter um encontro real com o Salvador, sem ter um encontro real com Cristo, e continua procurando. Por isso nós temos uma preocupação em não perder a centralidade do evangelho. O que falar? Palavra. Evangelho. Sem invencionismo. Sem história. Porque o trabalho de convencimento, de transformação, não é preocupação nossa. É daquele que nos chamou. É de Deus. E aí, nesse evangelho fragmentado, distorcido de hoje, cria-se lacunas. Se o entendimento é de que estar bem com Deus é a prosperidade, é a riqueza, o que eu vou pregar para o rico? O que eu vou pregar para o homem próspero? O que eu vou pregar para o médico? Para o engenheiro? Para o advogado bem-sucedido? Venha para Jesus que você vai ganhar mais dinheiro?
Segundo Reis, capítulo 5, trata de uma experiência que pode nos ajudar no entendimento. Fala do rei Naamã, comandante do exército da Síria. Homem poderoso, importante, condecorado, vitorioso, rico, porém leproso. Tantas conquistas, tantas condecorações, tanto sucesso, riqueza, porém leproso. E ninguém tinha solução para a lepra. A lepra era incurável. Mas morava na casa desse homem. Foi morar na casa desse homem uma jovem. Que, aliás, essa jovem judia foi arrebatada de uma guerra que esse comandante venceu. Ele levou cativo, e desse cativo ele pegou uma menina para ser sua serva, serva da sua esposa lá. E essa menina, essa jovem, vendo a aflição da sua senhora, por causa da enfermidade do marido, e a própria aflição do comandante, do general, chegou para sua senhora e disse: se o meu senhor que eu estou falando, ao patrão, general, se ele estivesse na presença do profeta que há em Jerusalém, ele seria curado dessa lepra. Agora você imagina, na visão de hoje, na visão da teologia da prosperidade, o que uma empregadinha tem para falar para o general? E ela vai lá dizer: mas quem é você? Você imaginou se essa moça dissesse: olha para a minha vida? Tá, olhar para a tua vida. Você é escrava aqui. Come na minha mesa. Mas essa não é a mensagem. Ela não falou dela. Ela falou do Deus que ela cria. E aí, comparado a esse Deus, o general sumiu. As suas condecorações sumiram. As suas estrelas desapareceram. Diante desse Deus, Criador do céu e da terra, não há poderoso neste mundo que se possa comparar. Aí a esposa chegou e disse para ele: olha, essa menina aí, essa que tem um profeta em Jerusalém, que se tu for lá, tu vai ser curado. Ele serve a um Deus criador, Deus único. É claro que nesse momento brotou a soberba, a vaidade, a arrogância do general. É isso. Olha quem eu sou. Bem expressão humana, né? Olha para mim. Imagina eu. Mas a esposa com jeito. Existem esposas sábias, amém? Existem esposas sábias, amém? Mas a esposa com jeito falou para ele: querido, o que te custa? Como é que é? O não você já tem. A lepra você já tem. Leproso você já está. O que pode acontecer é você ir lá e voltar curado. Por que não? Então ele resolveu aceitar esse desafio. Foi a Jerusalém e voltou curado. O propósito não é entrar no mérito dessa cura, mas nessa menina que nos ensina que falar do Evangelho não é falar de nós. Então não tem termos de comparação. Eu ouvi de uma pessoa
muito próxima, ela me disse: olha a distância que nos separa. Olha meu apartamento para frente do mar. Olha quem eu sou. Não tem nada. Só faltou dizer assim: tu mora na Restinga. O que tu quer? O que tu tem para me acrescentar? Falei: não, eu não moro só na Restinga. Eu moro no fundo da Restinga. Mas de lá eu vou para o céu. Eu moro no fundão da Restinga, mas meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho um Deus que me chamou, me escolheu, que não olha para mim da forma que você olha. Ele sabe que sou pecador. Ele sabe que sem Ele eu já estava condenado à morte. E é por isso que Ele morreu no meu lugar. E como eu, tem milhares e milhares de pessoas que serão arrebatadas por esse Deus. Há uma distorção tão grande hoje que parece que para você poder pregar o Evangelho você tem que se citar como exemplo. Se você é bem sucedido, 2 faculdades, mora numa mansão, numa boa casa, então você tem respaldo para falar de Deus. Como se Deus estivesse ligado ao poder econômico. Então, mas isso é o fruto da teologia da prosperidade. Se você não tem prosperidade, você não pode falar de Deus. Ponto. Mas ao olharmos para essa palavra, e glória a Deus pela palavra, ela nos dá respaldo, nos dá entendimento para saber que o Evangelho não é a respeito de nós, é a respeito de Deus. É o que Ele fez, é o quanto Ele nos amou, é o que Ele tem preparado para nós. Como se nós fôssemos merecedores de alguma coisa. Então agora Deus tem que olhar para mim. Olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz, olha a minha mudança. Cada vez que eu falo com o Rodrigo, ele me faz lembrar que eu continuo sendo pecador. Às vezes vem uns lances assim de: melhorei muito. Mas a gente continua lutando. A gente continua lutando essa guerra contra o pecado. Mas a graça de Deus, ela está sobre nós. Eu quero contar um exemplo, uma experiência muito prática de como a obra é de Deus. Às vezes a pessoa fala: não, glória a Deus, né? Eu vou cantar esse louvor aqui para a glória de Deus, amém, igreja? Mas as palmas é para mim. Os links é para mim. Mas glória a Deus, amados. Eu conheci um pastor médico, professor de teologia. Esse pastor mora em Vila Velha, Espírito Santo. Pastorei uma igreja lá. E um dia ele está no consultório
Ele recebeu a visita de um colega dele. Ele vinha tentando falar de Jesus para esse colega. Eu fiz questão de dizer, tentando falar de Jesus para esse colega. Do jeito dele. E nesse belo dia, eles estavam discutindo sobre a questão da morte de Lázaro. Ele está mostrando para o colega a manifestação viva do poder de Deus na ressurreição de Lázaro. E o médico colega, usando conhecimentos científicos, disse, não, quem me garante que ele não estava em coma? Quem me garante que Lázaro não estava em coma esses 4 dias e depois voltou? Tem casos de 10 meses em coma. E aí esse médico falando, não, mas olha só, ele já cheirava mal. A pessoa quando fica em coma, ela não cheira mal. Lázaro já estava em estado de putrefação. A pessoa em coma não fica assim. E eles estão num debate técnico, científico. E passava nesse dia e nessa hora, na frente do consultório desse médico, um senhor chamado Francisco, mais conhecido pela igreja como Francisquinho. Miúdo, imagina o Francisquinho, miúdo, mirrado, colhidinho, semi-analfa, desempregado. E quando ele está passando em frente ao consultório, ele olhou, lembrou que o pastor dele era o médico ali. Fazer uma visita para o pastor. Quando ele chega na recepção, falou para a secretária, eu quero falar com o doutor. E a secretária, sabendo que o médico está com a visita de um colega médico, tentando falar de Jesus para ele, ela fez tudo para segurar o Francisquinho. Não, tudo bem, ele está ocupado agora. Dá 10 minutinhos, quando a visita dele for embora, você entra. E o Francisquinho, muito humilde, como deve ser a característica de servo de Deus, com a bíbliazinha dele, daquela capa dura, R$ 7,90 para quem quiser, na Sociedade Bíblica do Brasil. Aquela dura de papelão, já tive muitas delas. Encostadinho aqui da capa preta, encostado na parede, encolhidinho, aguardando. Mas o Espírito Santo começou a incomodar o Francisquinho. Francisquinho agora era o anjo. E o Espírito Santo dizia, entra lá. E a secretária, entra lá. A mensagem que Deus tinha para aquele médico era urgente. Francisquinho era o portador da mensagem. Tinha uma obra a ser realizada lá dentro. Mas no caminho havia uma pedra, quer dizer, uma secretária. Aí o Francisquinho, eu preciso entrar. Pediu um copo d'água para a secretária. A secretária foi na cozinha e o Chiquinho abriu a porta e entrou. Quando o médico que está em pé, falando com o colega dele, alto nível, outro patamar, médico para médico, ciência pura, e ele vem entrar o Francisquinho, logo ele pensou, sujou, vai dar ruim. Agora sim, já não estava conseguindo convencer o meu colega com argumento científico, agora Francisquinho aqui. E aí esse médico, doutor, pastor, pega nos ombros do colega dele e fica falando próximo a ele e deixa o Francisquinho nas costas dele, para que o médico não visse o Francisquinho. E o Francisquinho com o dedinho assim, ó,
Eu quero falar. O Francisquinho com o dedinho erguido. Ele tinha uma mensagem. E o médico apavorado e falando, e puxava o médico para cá, puxava o médico para lá, e o Francisquinho mudando de posição. Até que no momento não conseguiu mais evitar, e outro médico viu o Francisquinho com o dedinho erguido. Aí o médico falou pro pastor médico: ele quer falar. Deixa o rapaz falar. Aí o pastor, seja o que Deus quiser, não consegui. Fala. O Francisquinho olhou para o doutor médico, ímpio, e disse assim: doutor, o que o meu pastor está querendo dizer para o doutor é que se o senhor não aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o senhor vai para o inferno. O médico deu 2 passos para trás, olhou para o médico pastor e falou: é verdade o que ele está dizendo? Não, por favor, é verdade o que esse homem está dizendo? Aí o médico pastor falou assim: infelizmente é. Mas e por que você nunca me falou isso? Tu está debatendo ciência comigo e eu estou indo para o inferno. Eu estou condenado à morte. Deus tem um plano de salvação para a minha vida e você nunca me falou disso. O que eu preciso ser salvo? Bom, nessa altura quem ministrou com ele foi o Francisquinho. Ajoelha. Francisquinho foi direto. Ajoelha. Você confessa que é pecador? Se arrepende dos teus pecados? Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador? A palavra de Deus diz que se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e no seu coração, doutor, crê que Deus ressuscitou ele dos mortos, o doutor será salvo. Falou: eu creio. Então, a partir de hoje, doutor, o seu nome está escrito no livro da vida. Esse testemunho foi contado pelo pastor médico. Morri de vergonha, irmãos. Mas Deus me humilhou. Deus me ensinou que não é o poder do homem, não é a sabedoria humana, não é a persuasão de palavras que faz a obra, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não é o que Deus fez na tua vida que vai converter o pecador. É o que Jesus fez na cruz. É o sangue que foi derramado por mim e por você. É o preço que foi pago por nós. É isso. É essa mensagem que o homem precisa ouvir. É essa mensagem que a família de Cornélio precisava ouvir. É essa mensagem que aquelas 3.000 vidas que foram batizadas por Pedro no início precisavam ouvir. Era isso que o eunuco foi a Jerusalém e não ouviu, porque eles não tinham a revelação ainda lá. Mas quando ele volta no caminho, o Senhor manda Filipe ao seu encontro. E a expressão desse eunuco, quando ele entende a revelação de Deus, é tão simples. Ele olha para Filipe e diz: ali tem água. O que impede de eu ser batizado? E Filipe diz: se você verdadeiramente crer. E o eunuco falou: eu creio. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então desce as águas. Aí nós criamos N formas para pregar o Evangelho, menos a orientação que está na palavra. Simples. Simples.
a mensagem não mudou. Pecado continua sendo pecado. Continua gerando a mesma consequência. Mas o plano de Deus também não mudou. O propósito de Deus também não mudou. E o ID continua tão vivo como há 2000 anos atrás. Cabe a nós cumpri-lo. Cumpriu. Agora, vivemos momentos difíceis. Quando a igreja perde a centralidade do Evangelho, ela corre o risco de fazer prosélitos e não discípulos. Os templos estão cheios de prosélitos, vazio de discípulos. Prosélito é alguém que apenas mudou de religião. Pertencia à religião A e hoje pertence à religião B, a C, a D. Mas não mudou o entendimento. Agora, há que se dizer, e verdade é, que essa descentralização do Evangelho deve-se às lideranças, deve-se à ambição do homem, que chama ministério de seu, que faz do ministério o seu reino particular, porque perdeu a visão de reino como igreja. Reino como sendo de Deus. Reino como sendo do único rei que é o Senhor Jesus. Então os homens criaram pequenos reinos. Reino da Assembleia, Reino Batista, Reino Metodista, Reino isso. Está cheio de reinos isto por aí. Comunhão só com o ista da esquerda. Com o ista da direita não tem comunhão. Como se a igreja do Senhor tivesse dividida. E ela não está. A igreja do Senhor não está. Ela continua sendo única. E ela é composta por discípulos, por pessoas que entenderam que estavam mortas, que foram ressuscitadas com Cristo, que nasceram de novo para uma nova vida e agora com Cristo, que não vivem mais para si, mas vivem para o Senhor. Quizá chegássemos todos ao entendimento, como Paulo: agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora no corpo, não vivo para mim, vivo para o Filho de Deus. E então estaremos falando de Evangelho. E então estaremos sendo discípulos do Senhor. Proselitismo. Ele disse: ide e fazei discípulos. Ele não disse: ide e fazei prosélitos. Ele não disse: convença alguém a mudar de ministério. Ele também não disse: convença alguém a mudar de vida. Pregue aquilo que eu vos tenho ensinado. Está aqui. Pregar a palavra. Pregar este ensino, não outro, porque este revela Jesus, este revela o senhorio de Cristo, este revela a obra da cruz, este nos aproxima do Senhor. Mas este evangelho tem sangue,
Esse evangelho tem cruz. Esse evangelho tem renúncia. Esse evangelho tem confissão de pecado. Esse evangelho tem arrependimento. Esse evangelho tem entrega. Esse evangelho, o Senhor dele tem nome. E ele se chama Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Então, fica bem claro. Pregar a palavra, não distorcida. Não criar um novo texto em cima de um texto, com pretexto. Não usar um versículo de referência para pregar a mensagem que eu quero pregar. Também tem disso. Mera referência. Tudo posso naquele que me fortalece. E a partir desse versículo eu faço tudo, distorcidamente. Eu vou arrebentar porque eu tudo posso naquele que fortalece. Eu vou prosperar porque tudo posso naquele que fortalece. E não é disso que fala a palavra. O versículo citado. Paulo fala de tudo posso suportar, dores, aflições, angústias, escassez, frio, nudez, por amor a Cristo. Mas o homem consegue vir mudar a conotação disso, a bel prazer. Mas o evangelho continua sendo evangelho. A palavra continua sendo a mesma palavra. Poderosa para salvar. Poderosa para transformar vidas, sim. Não são do Espírito Santo. Esta palavra sempre será pregada nesse altar. Para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao final então dessa mensagem. Agradecemos a presença daqueles que acompanharam esta série de pregação. Novas séries virão e nós continuaremos aqui, servindo ao Senhor com singeleza de coração, com simplicidade, com amor e temor para a glória de Deus. Amém?